Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui retornar às nossas aulas de geografia, só que agora eu vou inovar com vocês. Pela primeira vez nós vamos ter a oportunidade de resolvermos algumas questões tocantes ao que nós estudamos até o presente momento. Nós havíamos tido até agora aulas sobre teoria. Chegou o momento agora de nós estudarmos a prática, fazermos um teste do que nós vimos até agora nessas videoaulas. Eu fiz uma seleção de questões, estou agora aqui para resolver com vocês, me acompanhe, qualquer dúvida é só me enviar e nós vamos tentar resolvê-las. Nessa primeira questão, nós teremos a oportunidade de estudarmos a posição de alguns acidentes geográficos importantes a nível mundial. Eu estou falando de quê? Observe bem a figura que eu estou a apresentar para vocês e vocês poderão perceber 5 pontos espalhados na superfície terrestre referentes a esses acidentes geográficos, manifestações do relevo de grande importância. Nós temos o número 1 aí sobre a América do Norte, o número 2 na América do Sul, e eles são respectivamente a Falha de San Andreas, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, e o número 2 está localizado, refere-se à Cordilheira dos Andes, na costa oeste da América do Sul. Poderemos perceber o número 3 entre os continentes da América do Sul e da África. Aí é a formação de uma grande dorsal, que é uma cadeia montanhosa submersa no oceano. Mais acima, o número 4, na região já do Atlântico Norte, nós veremos que são manifestações do relevo provenientes de tectonismo, de um agente interno. Nós veremos mais à direita o número 5, que é a Cordilheira do Himalaia, onde está o Monte Everest, o pico mais alto do relevo terrestre. Então, ao observarmos as alternativas que estão no slide seguinte, nós vamos ver qual delas apresenta a informação correta. A letra A diz, o ponto 1 se refere à Falha de San Andreas. É verdade, a Falha de San Andreas, lá na Califórnia. É resultado de um movimento entre placas tectônicas. Até aí, perfeito, nenhum erro. Mas ele diz que esse movimento é de natureza o quê? Convergente. Aí está errado, meus amigos. A Falha de San Andreas é um movimento considerado conservativo, chamado de transformante, onde as placas deslizam paralelamente uma à outra, onde existe uma grande falha resultado desse movimento. Lembrando que a consequência maior desse tipo de tectonismo, que é um movimento horizontal, tá? É a ocorrência de grandes sismos, de grandes terremotos, tá? Também está errado ao dizer que esse movimento envolve as placas Nazca e norte-americana. Não, envolve a placa norte-americana e a placa do Pacífico. A placa Nazca está diretamente ligada ao que nós vamos encontrar descrito na letra B, que diz, o ponto 2 se refere à Cordilheira dos Andes. Até aí perfeito. É resultado de um movimento entre placas, movimento conservativo. Não, esse movimento é de encontro de placas tectônicas, é um movimento convergente, tá? E não são as placas do Pacífico e Sul-Americana, mas a placa Nazca e a placa Sul-Americana. Um movimento de subducção, o encontro de duas placas tectônicas. Então a letra B também está errada. Letra C. O ponto 3 se refere à dorsal mesoatlântica, uma cadeia montanhosa submersa no meio do Oceano Atlântico. Ela é produto do afastamento de placas tectônicas que promove a ascensão do magma à superfície. Esse magma resfria, solidifica, transforma-se em verdadeiras erupções e dá formação a um novo relevo, a formação dessas dorsais, tá? Então, o movimento não é conservativo, ele é o quê? Divergente, de afastamento entre a placa africana e a placa sul-americana. Então a letra C está correta. Letra D. O ponto 4 se refere à fossa abissal. A fossa abissal, tá, é uma grande profundidade, um grande espaço
provocado pelo encontro de placas tectônicas, que aí no encontro forma essa área, uma área absal do Atlântico Norte. É resultado do movimento entre placas, movimento convergente de placa norte-americana e a placa europeia. Olha, a placa europeia e a placa americana, norte-americana, elas apresentam um movimento divergente, um movimento de afastamento de placas. Ou seja, aquela teoria da tectônica de placas que reforça o alegado na teoria da deriva continental. Logo a letra D está o quê? Incorreta. Letra E. O ponto 5 se refere ao Himalaia, ok? E é resultado do movimento entre duas placas divergentes. Não, o movimento ele é o quê? Convergente. Portanto, a letra E também está errada. Ok? Vamos à segunda questão. O que ela nos procura? Observe bem essas duas figuras e interprete, como eu vou fazer agora. Número 1, a primeira. Nós temos aí o efeito da radiação solar. O calor atingindo a rocha. Nós temos a circulação do ar, circulação dos ventos. E nós temos também a precipitação, ou seja, a chuva. 3 elementos agindo sobre a rocha. Isso vai promover uma transformação, uma metamorfose da rocha em solo, tá? Aí é a formação do solo. Nós temos aí 3 agentes externos, tá? A circulação dos ventos, o efeito da chuva e o efeito do calor sobre o solo, sobre a rocha que o transforma em solo. Já na parte 2, nós percebemos que a paisagem já conta com a presença de vegetação estratificada aí em níveis. Houve uma alteração significativa desse relevo. Ele pergunta o que é que está acontecendo, o que é que descreve essas imagens. Vamos ver a seguir quais são as opções que nos foram repassadas. Esses diagramas demonstram o processo de... Ora, como há uma transformação da rocha em solo, ela precisa primeiro se fragmentar, ela precisa se desintegrar. Isso é chamado de intemperismo. Então, o calor ali, intemperismo físico ou mecânico, está agindo na rocha. Então, a letra A já começa referindo exatamente a esse ponto. Desintegração mecânica, acompanhada de decomposição química. Química é aquilo provocado pela água, tá? Das rochas, na exposição dos agentes atmosféricos. Que agentes são esses? A chuva, o vento. Logo, a letra A está absolutamente correta. Ela descreve bem o que está exposto nas duas figuras dessa questão. Beleza? Vamos para a questão seguinte. O que ela nos questiona? Vamos lá. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 figuras. Cada uma com sua descrição. A primeira figura diz: rio escavando um vale. Por onde um rio passa, ele vai esculpindo, promovendo erosão ou sedimentação. Por a figura que aqui nós vemos, há um vale, a descrição perfeita de um vale, e esse rio vai esculpindo, tá? Ele vai removendo os sedimentos no seu leito. 2, a figura número 2, nós temos ondas esculpindo o rochedo. Nós já vimos em outras aulas que quando o mar atinge o continente, ele pode promover a erosão ou empurrar sedimentos para o continente, provocando a acumulação, sedimentação. Essa figura nos mostra que inicialmente o rochedo é maior e vai ficando mais desgastado, perdendo massa, perdendo parte de sua composição. Logo, nós podemos perceber que se trata de um processo de desgaste, de erosão. A erosão provocada pela água do mar, erosão marinha. Vento removendo a camada superior, superficial do solo, erosão eólica. O gelo modificando o relevo, criando fiordes. Nós temos a erosão o quê? Glacial. E, finalmente, a remoção da vegetação das encostas, associada a uma grande quantidade de chuva, provoca deslizamento, tá? Aí já é um exemplo, por exemplo, de erosão antrópica ou erosão laminar provocado pela água. Então, todos os exemplos aí são exemplos de agentes externos do relevo, tá? Então, vamos ver o que as alternativas apresentam para respondermos essa questão.
todas as figuras estão associadas ao processo de erosão. Erosão, todos os 5 exemplos referem-se a um agente externo, nesse caso o processo de erosão, que se refere ao transporte de sedimentos. Sobre a estrutura geológica da Terra e sua dinâmica, tem-se o seguinte. Primeiro, letra A. O conjunto da crosta continental e da crosta oceânica, chamado de litosfera, constitui a esfera rígida do planeta Terra. É verdade, o conjunto mais externo, menos denso, dividido em cial, que é continental, e cima, que é oceânica, é a crosta terrestre ou litosfera, tá? Lembrando que cial é silício e alumínio encontrado no continente e cima é silício e magnésio encontrado na porção oceânica. Portanto, a letra A gabarita essa questão. Letra B. Os vulcões são fenômenos geológicos que ocorrem exclusivamente na área de contato, ou seja, nas bordas de placa tectônica. Nós temos também a área de erupções, chamados hotspots, a área quente, que é onde o magma vem à superfície, porque a pressão foi tão forte que rompeu a crosta, tá? E essas áreas são chamados vulcões intraplacas, tá? Letra C. Estima-se que da superfície terrestre ao seu centro, a profundidade média é de aproximadamente, o complemento dessa questão diz que seria de aproximadamente 15.500 quilômetros. Negativo. A profundidade aí vai chegar a pouco mais de 6.000 quilômetros. Jamais uma profundidade tão absurda, tá? D. O núcleo terrestre corresponde a metade da estrutura do planeta. Negativo. Das 3 camadas internas da Terra, a mais espessa é o manto. As regiões localizadas nas zonas de subducção, que é o encontro de placas, ou na área de afastamento de placas, são as mais estáveis. Negativo. Essas zonas são bordas, então são áreas extremamente o quê? Instáveis do relevo global. Continuando, nós temos aqui sobre terremotos e maremotos, assinale o que for correto. Terremoto, quando o abalo sísmico acontece no continente. Maremoto, quando ele acontece no mar. O terremoto é um fenômeno de origem na geodinâmica interna da Terra e se propaga por meio de ondas. Claro, ondas essas captadas por um aparelho chamado sismógrafo, correto? 2. Os maremotos são formados devido à oscilação de temperatura. Acabou. A oscilação de temperatura não tem nada a ver com maremoto. Maremoto é formado por um terremoto que ocorre em área oceânica, tá? 4. A intensidade dos terremotos é medida por uma escala linear de percepção do fenômeno, denominada escala Richter. A escala Richter mede a intensidade da energia liberada em um sismo. Porém, ela não é uma escala linear. Ela é uma projeção, tá? Geométrica, não é de caráter linear. 8. As placas tectônicas do tipo conservativa, como aquela que formou a falha de San Andreas, deslizam lateralmente entre si, provocando a formação de terremotos. Já frisamos isso agora há pouco, no início da aula, o 8, o item 8 é verdadeiro. A velocidade da onda de um maremoto é maior em águas oceânicas profundas. É claro, quanto mais profunda a água, maior o volume dela, mais rápido ela será. Quando a profundidade é menor, ela já vai encontrar obstáculos do relevo que vão servir para diminuir a velocidade desse maremoto, tá? Então fica aí a dica dessa questão que é somatória. Outra somatória sobre os agentes internos de formação do relevo, assinale o que for correto. Primeiro item. O tectonismo de placas está diretamente relacionado a fatores endógenos. Claro, o tectonismo é um agente interno do relevo terrestre, pois causam vulcanismo, falha e dobramentos. Absolutamente correto, porque o movimento pode ser convergente, divergente, convergente ou transformante, conservativo. 2. No Brasil, os principais fatores internos do relevo estão relacionados à água pluvial e fluvial. Pluvial, chuva. Fluvial, rio, agentes externos. Nada a ver com agentes o quê? Internos. Logo o 02 está errado. Item 4.
Entre as estruturas visíveis de formações internas do relevo estão as montanhas de origem vulcânica, são os arcos de ilha, tá? Que são aquelas montanhas submersas no oceano, formadas de erupções vulcânicas, e cuja ilha é o topo de uma montanha, de uma dorsal, que está submersa no oceano, tá? E as cadeias oro, montanha, genética, formação. Cadeias essas que já são formadas pelo movimento de encontro de placas tectônicas. Então o item 4 é verdadeiro. As geleiras são um importante agente endógeno. Acabou. Geleira, erosão glacial, é um agente o quê? Externo. Acaba o item 8. Ele é falso. Vamos continuar, tá? Vamos ver mais elementos sobre o relevo. Diz aqui a questão: centenas de pessoas morreram, milhares tiveram suas casas e propriedades destruídas depois da ocorrência de um terremoto na ilha na Indonésia, de Sulawesi, em setembro de 2018, menos de 2 anos. O fenômeno relatado ocorre com certa frequência na Indonésia, pois esse país se localiza, diante das videoaulas que nós tivemos, tá, da abordagem desse assunto. Terremoto é um abalo sísmico, é um agente interno. Onde é que mais tem terremotos e vulcanismo no mundo? Em uma área de forte instabilidade geológica, conhecido como Anel de Fogo do Pacífico, ou Círculo de Fogo do Pacífico, concentra 89% dos vulcões existentes na face da Terra. Você vê aí a quantidade imensa desses vulcões presentes nessa região, chamado Anel de Fogo do Pacífico. Então nós vamos procurar alternativa que faça referência a isso, pois a Indonésia faz parte dessa região, banhada pelo Oceano Pacífico. A letra B é justamente o que nós precisamos. Analise. No Círculo de Fogo do Oceano Pacífico, área formada no fundo do oceano por uma grande série de arcos vulcânicos e de grandes fossas oceânicas, como as fossas marianas, com algo em torno de 11 mil metros de profundidade no Oceano Pacífico, ok? Então a letra B gabarita essa questão sobre o abalo sísmico de 2018 na Indonésia. Assinale o que for correto sobre a estrutura interna da Terra e sobre suas características. Vamos lá. Item 1. O conhecimento do interior da Terra ocorre por métodos indiretos de investigação, que auxiliam na identificação de suas características físicas. É verdade. Por um uso de tecnologia, de equipamentos, é que nós chegamos ao conhecimento que temos hoje sobre a crosta, o manto e o núcleo. 2. Entre as camadas dos materiais que formam o interior da Terra, existem passagens graduais e harmônicas. A crosta terrestre, ela não tem a mesma espessura, ela não é homogênea como um ovo. Em cada lugar da crosta, a espessura torna-se maior ou menor. E no interior da Terra, de uma área para outra, por exemplo, do manto para a crosta, existe uma área chamada descontinuidade. Do manto superior para o inferior, também. E, finalmente, do manto para o núcleo, outra descontinuidade. São essas: descontinuidade de Morovitch, descontinuidade de Gutenberg, descontinuidade de Lehmann, que foram cientistas que exploraram esse assunto. Por isso deram a essas áreas o nome desses cientistas. Portanto, o item 2, nada harmônica nem gradual, isso é falso. O núcleo da Terra é dividido em duas partes. Sim, uma interna de consistência rígida, NiF, níquel e ferro. E outra externa de consistência o quê? Pastosa. Sim, com certeza. O item descreve bem aquilo que é o núcleo, a 6.300 mil quilômetros de profundidade, temperatura de 5 a 6 mil graus Celsius no interior da Terra. No manto encontram-se diversos elementos químicos que, em estado de fusão, formam os minerais. Aí é verdade, tá? Nessa região aí, os minerais vão se acumular onde? Na crosta, tá? Na crosta terrestre. 16. A crosta, composta por ferro e níquel. Ferro e níquel é o manto e não a crosta, tá ok? Beleza, meus amigos? Vamos dar continuidade às nossas questões para abordarmos o máximo possível do conteúdo que nós estudamos. Ele diz assim, ó: assinala a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparecem. A formação de arcos de ilhas está relacionado a, se é uma ilha, nós estamos falando de questão o quê?
oceânica. Para uma montanha dessa se formar, vai acontecer o quê? Uma colisão de placas. De placas o quê? Oceânicas. Então, nós estamos entre as alternativas C, D e E, porque A e B falam em tectônicas continentais. Não é o caso. É um tectonismo oceânico, tá? Assim como a formação de fossas. As fossas é subducção, tá? Aí é um encontro de placas tectônicas. E nesse vão, ó, nesse espaço, existe a formação de uma fossa. Então, ele está dizendo o que aqui? Colisão de placas tectônicas oceânicas. A letra C diz separação de placas, negativo, é uma colisão. E a letra D diz colisão de placas tectônicas. Aí sim, a letra D apresenta a descrição que preenche perfeitamente o enunciado dessa questão. Beleza? Vamos lá. Texto 1 na próxima questão. Processo decorrente de movimento tectônico horizontal. Opa! Tectonismo pode ser vertical, formação de Graben, lembra que é o rebaixamento da placa, ou Horst, que é a área mais alta que cerca o Graben. Movimento horizontal, orogênese. Movimento vertical, epirogênese. Então, os movimentos tectônicos horizontais na crosta terrestre provocam a formação de montanhas, ó, movimento convergente. Então, é orogênese. Texto 2. Corresponde aos movimentos verticais, epirogênese. Se observarmos qual alternativa apresenta a resposta, veremos que a letra B contém as duas palavras que se referem a descrições do texto 1 e 2. Letra B de bola gabarita essa questão. Questão fácil, boa, apenas para testar você contra a diferença entre orogênese e epirogênese, ok? Continuando, diz o seguinte, vou passar o enunciado, vou direto ao texto, vou ao enunciado, ao comando da questão, para sermos mais objetivos. Com base nas informações acima e em seus conhecimentos sobre o assunto, avalie as afirmativas. Primeiro, a orogênese e a epirogênese não podem ser entendidas, ou seja, estudadas, vistas, como movimentos separados. As duas são produtos da deriva continental e do choque entre placas tectônicas. É verdade, a deriva continental está ligada ao movimento de epirogênese e também de orogênese. Primeiro item correto. 2. O processo de orogênese na Cordilheira dos Andes iniciou-se na era Mesozoica e prolongou-se até o Cenozoico. É o final do Mesozoico, entrando ali, tá, no período terciário, já no início da era Mesozoica, tá? Temos o quaternário ali, mas no início da era Mesozoica. E prolongou-se até o Cenozoico, e durante esse último, ou seja, o Cenozoico, ocorreu a epirogenia do continente. Ou seja, uma parte da placa do continente se ergueu, o outro rebaixou. É verdade, o item 2, correto. 3. O vulcanismo tem suas causas ligadas ao tectonismo de placas e apresenta atividade mais intensa ao longo das dorsais meso-oceânicas e nas cadeias orogenéticas. Sim, é maior a intensidade, a ocorrência de vulcões em áreas de cadeias orogenéticas, onde há um movimento de encontro, como nas dorsais, um movimento de separação, formação das dorsais com a seção do magma, o movimento orogenético, que é o encontro, formando cadeias montanhosas. 1, 2 e 3, verdadeiros. Então, o gabarito vai ser a letra E para essa questão, meus amigos. Questão fácil essa. Ela diz assim, a dinâmica interna e a externa da Terra provocam modificações no relevo terrestre. São exemplos de agentes internos e externos, respectivamente. Interno. Ao observarmos, a letra A não pode, porque erosão é externo. Ele quer primeiro o interno. Águas correntes, externo. Geleira, externo. Vulcanismo, opa, interno. Tectonismo, interno. Então podemos estar entre as letras D ou E. Mas ele quer um agente externo. Na letra D, o tectonismo é um agente também interno. Então está fora a letra D. O intemperismo é externo. Por isso a letra E gabarita a questão no momento, tá? Lembrando que o intemperismo é químico, físico ou biológico.
No início do século XX, um jovem meteorologista alemão, Alfred Wegener, levantou uma hipótese que hoje se confirma. Qual seja, há 200 milhões de anos, os continentes formavam uma só massa, a Pangeia, que em grego quer dizer toda a Terra, rodeado por um único oceano chamado de Pantalassa. Esse oceano era contínuo. Com a intensificação das pesquisas, também se pôde afirmar que, além dos continentes, toda a litosfera se movimenta, pois se encontra seccionada, dividida em placas, conhecidas como placas tectônicas. Muitas teorias foram elaboradas para tentar explicar tais movimentos, e recentemente descobriu-se que a explicação está relacionada e provou-se a teoria de Wegener ao observar aqui o contorno dos continentes, que a ação de um paleoclima, que é um clima gelado, que alterou o relevo nas bordas da Europa, na Ásia, na África, provando que aquele relevo só pode ser igual porque sofreu a ação do mesmo agente na mesma época, só pode ter acontecido se esses continentes estivessem agrupados, tá? Ele percebeu também a presença de fósseis, exemplares de animais e vegetais fossilizados nas bordas das placas tectônicas. Tudo isso levou à formação da teoria da deriva continental, comprovada pela expansão do assoalho oceânico, ou seja, o movimento divergente de placas tectônicas, como a placa africana e sul-americana, abriu um vão, o magma veio à superfície, resfriou, solidificou, aumentou a expansão do relevo, rejuvenesceu o relevo, formou dorsais. Então, onde é que vai estar resumida essa nossa história? Nós vamos encontrar aqui, as placas só conseguem se mover graças às correntes de convecção, que vem do interior super quente, quando chega na parte mais externa, resfria e retorna para a camada mais interna. Com esse movimento, as placas se deslocam, tá? Logo, se eu estou falando de corrente de convecção que vem do manto, só encontro isso na alternativa, na letra E, quando ele diz, graças ao movimento das correntes de convecção que ocorre no interior do planeta, que vem do manto e movimenta as placas na região da astenosfera, ok? Letra E para essa questão. Nós temos aqui a letra A mostrando um relevo sem nenhuma alteração. Na letra B já está enrugado. Você vê pelas linhas alteradas, onduladas. Na letra C, esse movimento, tá, dessa placa provocou uma falha, uma rachadura, que está nesse sentido, ó, diagonal. E essa falha permite o quê? Que nesse ponto a placa se mova, atrite e libere energia. Essa parte onde a energia foi liberada, ou seja, onde a placa se chocou, é um hipocentro. É onde se origina um sismo, um terremoto, tá? É o chamado foco. Essa onda vai se propagar, essa onda de energia até a superfície, onde ela atuar, nós teremos o epicentro, onde o terremoto atuou com maior intensidade, tá? Então, tudo isso mostra a origem de um sismo, o tectonismo, tá? Um agente interno do relevo. Vamos ver o que as alternativas questionam para nós? Ela mostra o seguinte: sobre a dinâmica geológica apresentada na figura, é correto afirmar que se trata, a letra A diz, nós podemos observar a geração de um sismo por liberação de esforços em uma ruptura. Perfeito, o gabarito é a letra A dessa questão. Ele mostra a formação de um terremoto com um hipocentro e o epicentro não poderia ser outra coisa senão um sismo. Vamos ver a próxima questão. Ele diz assim: não são raros os relatos de ocorrência de terremotos no território brasileiro. Porém, diferentemente do que acontece no Japão, nos Estados Unidos e no Chile, por exemplo, os terremotos aqui observados normalmente têm baixa magnitude. A explicação para essa diferença é o quê? Os terremotos no Brasil são diários, são vários. Nós não sentimos porque o Brasil é intraplaca. O Brasil está no centro da placa sul-americana, o que lhe confere maior estabilidade. Isso quer dizer, então, que os terremotos serão de menor magnitude. Logo, o que é que nós podemos encontrar como resposta? A letra E. Localização do território brasileiro em região intraplaca, no centro de uma placa tectônica. Questão boa que trata do relevo do tectonismo, mas usando o Brasil como referência. Do ponto de vista tectônico, núcleos rochosos mais antigos
em áreas continentais mais interiorizadas tendem a ser os mais estáveis. Justamente a condição do Brasil. Ou seja, menos sujeita a abalo sísmico e deformações. Em termos geomorfológicos, a maior estabilidade tectônica dessas áreas faz com que elas apresentem uma forte tendência à ocorrência, ao longo do tempo geológico, de um processo de... o relevo muito antigo, ele vai sofrendo mais ação dos agentes como intemperismo e erosão, vai se desgastando, perdendo a altitude e ficando com uma altitude modesta, como nós vimos que acontece a exemplo do Brasil, tá? Logo, esses sedimentos vão ser transportados pela erosão para uma área de relevo mais baixa e vão se acumular em camadas, em sedimento, se acumulando. Então, uma depressão, por exemplo, ela pode ser preenchida com esses sedimentos, vindo a formar uma área quase plana. A formação, por exemplo, de uma bacia sedimentar. Então, a partir disso, vamos analisar as alternativas e ver onde está a resposta. A letra A diz, vai haver um aplainamento, ou seja, a região plana ou quase plana. Diferenciação muito pequena do relevo, decorrente do intemperismo e da erosão. Pronto, tá aí o gabarito, é a letra A para essa questão, beleza? Vamos lá, meus amigos. Olha, nós temos a oportunidade de fazermos as primeiras questões, tá? Desses agentes internos e externos. Nós vamos dar continuidade em um outro conjunto de slides. Espero que você tenha aproveitado e até a próxima aula. Um abraço.